Olha só o que diz a questão, então. Durante um campeonato de futebol, o time A tem uma vitória, 3 empates e uma derrota. Está com 16 pontos. O time B tem 2 empates e 3 derrotas e está com 12 pontos. O time C se encontra com 3 jogos a menos e tem apenas uma vitória e um empate, estando atualmente com 8 pontos. Os pontos nesse campeonato de futebol são obtidos pela seguinte fórmula: NV vezes V, NE vezes E, ND vezes D, e soma esses 3 resultadinhos aí. Então veja que NV é o número de vitórias, V é a quantidade de pontos pela vitória, NE é o número de empates, E pontos pelo empate, ND número de derrotas, D pontos pela derrota. E ele quer saber qual é o valor da soma V mais E mais D. Clássico aqui, né, um sisteminha de equações, ó, e nós vamos configurar o nosso sisteminha da seguinte maneira. Eu vou pegar a primeira informação aqui, sobre o time A. Ele fala assim, ó, o time A tem uma vitória, 3 empates e uma derrota e está com 16 pontos. Vou escrever isso para você então, vamos lá. Canetinha, cadê? Tá aqui, ó. Vamos lá, o time A, ele tem uma vitória, vamos escrever isso aqui, ó, número de vitórias 1, vezes quantos pontos vale cada vitória. Estou colando ali de cima, tá vendo? Tem 3 empates, então veja, tem 3 números de empates vezes a quantidade de pontos que vale cada empate. E ele tem uma derrota, então mais número de derrotas 1 vezes a quantidade de pontos que vale cada derrota. Isso aqui, 16 pontos. Maravilha, então. A primeira informação era do time A. Agora nós vamos para o time B. Vamos dar uma destacada aqui no time B. Quer dar uma destacada aqui no time B. O time B tem 2 empates, 3 derrotas. Está com 12 pontos. Eu já começo a ficar feliz quando é um sistema de equações aqui, ó, porque só menciona empate ou derrota, ou seja, o V não vai aparecer na história. Eu começo a ficar feliz, porque eu consigo enxergar atalhos quando acontece isso. Então, o time B, nós vamos ter 2 empates, mais 3 derrotas, e isso equivale a 200 pontos. E a última informação que eu preciso aqui para resolver esta questãozinha, deixa eu só tirar aqui então o time B, e vamos destacar o que nós temos aí para o time C. O time C, ele tem 3 jogos a menos, que isso aqui não importa para a gente, tá? Mas ele fala assim que tem apenas uma vitória e um empate. Isso nos dá a ele 8 pontos. Vamos escrever isso então. Time C, uma vitória mais um empate. Isso aqui vai dar 8 pontos. Eu quero chamar a tua atenção para esta terceira equação, e veja que essa terceira equação que é uma referência ao time C, eu tenho um V mais um E. Um V mais um E está aqui, ó, V mais E. Então isso aqui, ó, a gente já sabe que vale 8 pontos. Então basta descobrir qual é o valor de D. E quando descobrir o valor de D, nós seremos felizes para sempre. Então eu sempre tento enxergar cancelamentos quando nós temos um sistema de equações assim que não estão, que eu chamo de forma completa, tá? Nós temos ali ausência de informações na equação 2 e na equação 3, consequentemente. Maravilha, então. O que eu vou pedir para você enxergar? Olhe para... Porque a ideia é assim, ó, eu não resolvo o sistema 3x3, eu dou um jeito de transformar um sistema 2x2, que fica mais fácil. Então, olha para a primeira equação e olhe para a última equação. Eu vou subtrair, fazer uma subtração dessas duas. Então, deixa eu só reescrever aqui. Ó. A primeira equação tem 1V, que é V, mais 3E, mais 1D, que é D, igual a 16. E eu vou pegar a terceira equação e jogar aqui pertinho. Ó. 1V mais 1E, que é igual a 8. Então, veja que com esse sistema de equações aqui, ó, se eu fizer uma subtração, posso fazer, né, uma adição, posso fazer uma subtração, posso fazer uma substituição, então eu vou subtrair, ó, a primeira menos a segunda. Veja que com isso aqui que eu vou fazer, ó, eu vou ter V menos V, zerou,
3e menos e vai dar 2e. D menos nada, então vai continuar sendo D igual a 8. Então cancelou V. Por que isso é útil? Porque se você olhar na segunda equação, eu tenho 2e mais 3d igual a 12. Então o que eu vou fazer para você? Ó? Eu vou reescrever esta segunda equação aqui embaixo, só para a gente finalizar. 2e mais 3d igual a 12. E vou pegar essa equação que eu obtive fazendo a subtração da primeira com a terceira, 2e mais d igual a 8, e fazer aqui também uma subtração da primeira com a segunda agora. E veja que eu vou cancelar o e, e isso vai ser ótimo, porque eu precisava justamente descobrir o valor de d. E aí nós seremos felizes para sempre. Veja que 2e menos 2e vai zerar. E aí nós vamos ter 3d menos d, 2d, e 12 menos 8 é igual a 4, que nos dá d igual a 2. E se d igual a 2 é o que eu precisava aqui, né? Então eu tenho como resposta v mais e mais d, 8 mais 2, que é 10, que é exatamente o que está na alternativa letra